Ora bem, vamos então começar. Já passa um minutinho das 6. Então, vamos começar. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre... Olá, bom dia a todos. É dentro do âmbito da saúde natural, nós vamos estar a falar de uma das coisas principais que é percebermos porque é que ficamos doentes. Okay? Nós sabemos o que é estar saudável, sabemos o que é estar doente, mas o que é que se passa aqui no meio para passarmos de um estado saudável a um estado doente? Então é isso que nós vamos estar a falar. É perceber que diferentes fatores, que diferentes mecanismos e como é que podemos prevenir isso de acontecer. Ok? Então, primeiro vou-me introduzir, para quem não me conhece. Eu chamo-me André Amorim, okay? Sou médico, sou diretor clínico aqui da Naturena, em Barcelos, da clínica onde estou a fazer esta transmissão e onde dou consultas. Para além da formação médica que tenho, decidi também depois expandir a minha formação a outras áreas que me faziam mais sentido, a outras áreas complementares, como a medicina natural, a iridologia, a homeopatia, a microscopia de campo escuro, várias outras. Para além disso, também sou professor de yoga certificado, que é uma coisa que tenho uma grande paixão e pratico todos os dias. Pronto, isto é um pouco a minha formação, para conhecerem um bocadinho, está bem? Vamos então começar um bocadinho com o tema de hoje. Então, tal como eu já falei, o tema de hoje é porque é que ficamos doentes. Primeiro é preciso perceber o que significa a palavra doença. Okay? Para muitas pessoas, doença é o oposto de saúde, sim, e curiosamente isso acaba por ser uma definição melhor do que a raiz da palavra. A raiz da palavra vem do latim, que significa sentir dor, dolência. Okay? Nós sabemos que estar doentes não é só sentir dor. Há mais do que isso. Ou então, podemos até dizer que há algum tipo de dor mais do física. Se for uma dor psicológica, uma dor emocional, então aí sim, faz algum sentido dizer que tudo que nos faz sentir dor seria estar doente. Agora, aquilo que nos faz doentes é que pode variar muito da interpretação que nós vemos a vida, vemos o corpo e vemos a saúde. Sabemos pela medicina tradicional, a medicina alopática, que eu estudei e que muitos de nós estamos habituados a lidar nos hospitais, o corpo adoece por várias razões que muitas vezes nos são externas. Ou porque apanhamos um vírus, ou porque apanhamos uma bactéria, ou porque apanhamos frio, ou porque temos um problema genético que nos condiciona a isso, ou porque tivemos um acidente, ou porque estamos expostos a radiações. Okay? Há múltiplas causas, okay, que nos poderão levar a ficar doentes. E é importante até conhecê-las, porque há fontes de toxicidade e de coisas que nos afetam o nosso estado interno que nós desconhecemos e que, se soubermos que eles existem, podemos ter mais cuidado. Por exemplo, dessas coisas mais importantes de sabermos e que pouca gente tem consciência, um deles eu já falei, que é a radiação eletromagnética, seja dos telemóveis, seja do Wi-Fi, seja das antenas da rua. Os metais pesados também é uma das coisas que afeta muitas pessoas atualmente, seja nas amálgamas dos dentes, seja nos pesticidas, que também têm metais pesados. Outra das toxicidades que também nos afeta é o cloro que vem na água naturalmente da torneira da rede. Depois temos os pesticidas, que eu já falei. Temos também, por exemplo, uma classe de substâncias que são os xenoestrogénios, que são subprodutos químicos, muitas vezes que vêm do plástico e que têm efeito como o estrogênio no corpo. Especialmente no caso das mulheres, são muito tóxicos porque estimulam o crescimento do tecido mamário e poderão criar quistes ou problemas mais graves. Por isso é que algumas garrafas de plástico já dizem BPA free. É precisamente porque não têm esses bifenóis, que é um tipo deste xenoestrogénio. Outro tipo de efeitos secundários, outro tipo de coisas que nos causam doença, também muitas vezes são efeitos secundários da medicação. Todos conhecemos que se pegarmos numa bula de um medicamento, tem lá uma série de efeitos secundários. Okay? Isto são diferentes causas. Agora, o que é importante percebermos? Que é, todos nós estamos sujeitos a isso no dia-a-dia. E à medida que a evolução da humanidade vai ocorrendo, cada vez vamos estar expostos a mais insultos ao nosso organismo. Não é a mesma coisa viver hoje em dia do que seria viver na altura do Paleolítico, há
20 mil anos atrás, em que vivíamos na floresta, no campo, sujeito a certo tipo de problemas, a infecções e tudo mais, mas não tínhamos outro tipo de problemas que temos hoje em dia. Não tínhamos metais pesados, não tínhamos radiação, não tínhamos nada disso. Logo, é importante percebermos que não chega sermos e vivermos de acordo com a natureza sem fazermos algo extra, porque estamos cada vez mais sujeitos a coisas que nos fazem mal, ok? Então, o que é que aqui é importante percebermos? Que a saúde, então, não é uma coisa estática. A saúde é algo flexível. Daí o termo que existe, um termo médico, que é chamado homeostase. O que é esta homeostase? A homeostase é precisamente este equilíbrio dinâmico que existe dentro do corpo. Por exemplo, se eu entro num quarto frio, o meu corpo começa a gerar mais calor para se autorregular. Se eu entro num quarto muito quente, ele começa a suar para precisamente perder esse calor. Então, a saúde é assim. Se eu como certas coisas, ela adapta. Se eu não como, ele adapta. Então, saúde é isto. Saúde é nós sermos capazes de equilibrar a cada momento ao ambiente e à maneira como nós estamos. Quem perde esta capacidade de regulação começa a ter alguns sintomas. Ok? Então, antes de nós entrarmos um pouco nos sintomas e como é que isto o corpo reage, há uma classificação que eu acho muito boa de nós conhecermos, que é uma classificação feita pelos gregos, que é uma classificação que eu tenho no livro que vai ser lançado em setembro, o meu livro de jejum, em que eu classifico a saúde, de acordo com os gregos classificam, em 6 estados. O primeiro estado é o que eles chamam de estado de saúde radiante e absoluta. Ou seja, a pessoa acorda com energia todos os dias, tem energia para tudo, tem criatividade, tem motivação, não há sintomas nenhuns. Ou seja, esse é o estado ideal em que todos nós deveríamos estar. Se calhar eu diria que nem 1% de nós estamos aí. O estado abaixo a seguir, o nível 2, é o considerado uma saúde razoável, que é o estado em que a maior parte das pessoas que diz que é saudável se encontra. Ou seja, não há sintomas negativos, na maior parte das vezes, mas a pessoa também não tem aquele brilho, não tem aquela espontaneidade, aquela vida, aquele entusiasmo que está no nível acima. Mas também não tem ainda sintomas de doença. O nível abaixo, o terceiro nível, seria um nível de pequenas queixas, onde já começam a surgir alguns sintomas. Às vezes umas dores de barriga, umas dores de cabeça, uma tosse, uma diarreia. Vários pequenos sintomas que a pessoa nem considera isso uma doença. Apenas vão surgindo. Alguns desconfortos e isso que vão drenando a vitalidade. Uma dor que anda sempre ali, a incomodar. O nível mais abaixo já é um nível em que a doença está mais presente. É chamado misto entre saúde e doença. E então aí a pessoa já vai vacilando bastante entre ter bastantes sintomas e também estar bem. A pessoa não tem uma doença aguda, não tem uma doença crónica, mas também não está bem, anda ali, nos 50%, digamos assim. Abaixo disso, temos os 2 níveis mais da doença propriamente dito. O nível abaixo, o quinto nível, é chamado nível de convalescença, que é o nível de quando nós estamos doentes, recuperamos e estamos ali ainda em banho-maria a recuperar a vitalidade. E abaixo disso temos o estado de doença flagrante, em que temos todos os sintomas de inflamação, de dor, de febre, etc. Então, só para rever, nós temos estes 6 níveis que eles classificam, desde saúde flagrante, radiante, com energia, até ao ponto de doença. Então, o que é importante percebermos? Primeiro, em que nível é que nós nos encontramos e o que é que nós temos que fazer para estar neste patamar onde todos desejamos estar, porque todos desejamos acordar com energia, todos desejamos estar motivados todos os dias, todos desejamos ter criatividade, ok? Então, há várias coisas que é preciso perceber para chegarmos a esse ponto. Primeiro, é preciso percebermos que não podemos atribuir sempre a fatores externos a nossa saúde. Embora a medicina convencional, que eu estudei e que pratico quando é necessário, diga que nós estamos à mercê de vários fatores que entram e nos invadem e nos prejudicam a saúde, como por exemplo apanhar uma bactéria, ou apanhar um vírus, ou apanhar um fungo, ok? Na medicina natural não vemos as coisas bem dessa maneira e acho que todos conseguem entender o porquê. Vamos dar um exemplo muito simples. Temos 2 pessoas na mesma sala em que nessa sala nós colocamos uma certa bactéria
respiratória. Ok? Vamos supor que pomos uma legionela no ar, uma bactéria bastante prejudicial. Uma dessas pessoas é bastante doente, não tem um bom sistema imunitário, enquanto que a outra pessoa não. A outra pessoa tem bons hábitos de saúde e está bem. Ambas contraem essa bactéria, vamos supor, mas aquilo que vai ocorrer é muito diferente num corpo e noutro. Naquela pessoa que já não tinha um estado de saúde propriamente bom, o que é que vai acontecer? É muito provável que vai ficar doente, a bactéria vai conseguir penetrar pelas defesas do corpo, vai replicar e vai criar febre, inflamação, tosse, pneumonia, o que for, dependendo do tipo de fator externo. A outra pessoa provavelmente não. A outra pessoa, provavelmente o vírus entra, ou a bactéria entra, tem capacidade de se defender imediatamente, seja porque tem bons hábitos de saúde, porque está bem nutrida, ou até porque a sua parte mental a põe nesse estado de defesa, e não é afetada. Logo, o que é que nós aqui vemos? Que há uma grande diferença entre as pessoas e não é o agente que nos afeta que dita aquilo que vai acontecer. Isto foi uma grande discussão que já houve há uns séculos atrás entre o Pasteur e o Béchamp, em que havia uma discussão entre se a grande causa era a bactéria ou era o terreno onde ela se desenvolvia. Enquanto que o Pasteur dizia que a bactéria é tudo, dependendo se qualquer bactéria que entra numa pessoa vai causar sempre aquela doença, as pessoas da outra linha diziam que não, o que importa é o terreno onde essa bactéria entra, porque se a pessoa estiver bem, se esse terreno for forte, ela não vai se desenvolver. E chegou-se mesmo a fazer testes de pessoas saudáveis a injetarem bactérias patológicas e a ficarem perfeitamente bem. Ou seja, demonstrando que não é a bactéria que conta. Ok? Ela importa, nós já sabemos como é que cada uma se manifesta, mas o que importa antes disso, o estado de saúde, importa mais como nós estamos interiormente. Ok? Então, onde é que nós podemos levar isto um bocadinho mais? É perceber então este conceito que eu estava a falar, que é o conceito de terreno. Ok? Há já várias linhas que falaram deste conceito, do terreno, ao longo dos últimos milhares de anos. Uma das linhas que eu gosto e que sigo e que nós fazemos até aqui um teste na Naturena é chamada as Diades de Menier, em que divide o terreno da pessoa basicamente em 4 quadrantes. Ok? Então, quais são esses 4 quadrantes? Isto é uma análise que a gente faz por norma que mede a urina, a saliva e o sangue e percebemos onde é que a pessoa se enquadra. Então, nós temos estes 4 quadrantes, ok, que nós vemos na análise, e a pessoa pode se encontrar em qualquer um deles ou no centro. O centro é obviamente o ideal, ok? O ponto central em que não é nem demasiado de uma coisa, nem demasiado da outra, ou como às vezes fala na medicina chinesa, nem é demasiado yin, nem é demasiado yang, onde estamos num ponto equilibrado, é onde nós estamos saudáveis. Então, quais são estes 4 comportamentos do terreno? Que tipos de terreno existem? Então, o primeiro terreno é o chamado terreno anérgico. Okay? É um terreno que nós sabemos que há acidez e há oxidação. Okay? Acidez, acho que já toda a gente acaba por compreender um bocadinho o que é. Significa que nós temos mais hidrogénios do que o OH, o hidroxilo, ou seja, que pode ser pela alimentação, pode ser pelo stress, etc. E também é um terreno oxidado. O oxidado é tal e qual como um ferro que enferruja, essa oxidação. Então, um terreno que é ácido e oxidado dá um terreno anérgico, que dá o quê? Dá pessoas com déficit de energia, déficit de memória, fadiga persistente e tendência para doenças autoimunes. Então, isto é o primeiro quadrante. Qual é o segundo quadrante? O segundo quadrante é o quadrante distónico. O que é que este quadrante é? É um quadrante que ainda é oxidativo, tal como o prego que eu estava a falar que estava enferrujado, mas que já é alcalino. Ok? Então, que tendência é que há nestas pessoas? São pessoas que têm mais tendência para ansiedade, problemas virais, problemas do sistema neurovegetativo, ou seja, do sistema nervoso e da ligação com os órgãos, tendência para o stress e para muitos tipos de cancro. Ok? Então, este é o segundo terreno que existe. O terceiro terreno é chamado o terreno hipotónico.
É um terreno ácido, tal como o primeiro, mas desta vez é considerado um terreno reduzido, ou seja, o oposto do oxidativo, ou seja, é um terreno que tem muitos antioxidantes, que nem sempre pode ser o ideal se tivermos a mais, ok? Não estou a falar dos antioxidantes alimentares, eu estou a falar dos antioxidantes da maneira como o corpo reage com as reações. Se ele oxida, ou reduz. O ideal é o equilíbrio, porque se não existe nenhum, tem que existir um e tem que existir o outro, ok? Se só temos de um tipo, as reações não funcionam. Então, este terceiro terreno, o terreno hipotónico, ele é ácido e reduzido e dá problemas como a estagnação, a retenção de líquidos, a hiporreatividade, ou seja, o corpo não responde bem, os órgãos não estão a funcionar a 100% e dá mais tendência para problemas bacterianos, ok? Ou seja, quando nós temos um problema tipo uma infecção urinária ou uma bronquite causada por uma bactéria, provavelmente, se formos fazer este teste, vamos reparar que o nosso corpo está ácido e reduzido, porque é o terreno em que ele se desenvolve. Se nós, por exemplo, começarmos a comer alimentos ou ter práticas que levam para outro terreno, essa bactéria já não consegue crescer, não se consegue desenvolver. E poderão surgir vírus, ou fungos, ou nada, se ficarmos no equilíbrio. Só para terminar, o quarto terreno é chamado terreno alérgico. É um terreno que é alcalino e reduzido. Ok? O que é que se traduz neste terreno? Tal como o nome diz, é um terreno que traduz mais por alergias, ok? Por um excesso de inflamação e hiperreatividade. Então, nestes 4 quadrantes, o anérgico, distónico, hipotónico e alérgico, nós não nos queremos encontrar no extremo de cada um. Nós queremos estar no centro. Ok? Ou seja, em que temos um equilíbrio tanto do pH do nosso sangue, como temos um equilíbrio em termos de oxidação. Ou seja, o corpo não está nem demasiado ácido, nem demasiado alcalino, nem está demasiado oxidado, nem demasiado reduzido. E eu sei que muita gente diz, mas eu ouvi dizer que é bom estarmos alcalinos, até beber água alcalina, comer mais alimentos alcalinos. E sim, é verdade, esses alimentos são mais saudáveis. Porquê? Porque a vida, viver, respirar, implica que nós estamos sempre a produzir ácidos. Estamos sempre a tender para a acidez. Logo, para combatermos este envelhecimento, combatermos esta tendência natural que é a vida, temos que sempre caminhar um bocadinho mais para o lado alcalino. Por isso é que este tipo de alimentos, como os legumes, como as frutas, os cereais integrais, os frutos secos, ok? Os vegetais, os germinados, que são mais alcalinos e mais reduzidos, até, porque têm mais quantidade de eletrões, são os alimentos que nos transmitem mais saúde. Agora, um corpo que possa estar nesse extremo, ok? Embora os alimentos não levem em excesso a esse extremo, uma pessoa que vá para esse extremo, através, por exemplo, de consumir produtos que não sejam naturais, poderá chegar a um ponto em que não é equilibrado. Ok? Está aqui a Patrícia a perguntar como sabemos a que quadrante pertencemos. Uma maneira simples, mas não muito fidedigna, é testar a urina. Às vezes a urina dá-nos uma impressão de como está o nosso ambiente entre as células. Ok? A saliva mostra-nos como está o ambiente dentro das células, como é que está o pH delas, como é que está o nível de oxidação dentro das células. A urina mostra-nos como é que está o terreno ao redor das células, ou seja, onde elas estão a boiar. Então, aí mostra-nos como é que está esse terreno. O sangue mostra-nos, como é que está o sangue, que acaba por ser um dos principais. Idealmente, nós devemos fazer uma análise que é conjunta, que mede estes 3 terrenos e nos dá como se fosse uma média. Mostra até literalmente um triângulozinho de saúde e que nos permite mostrar, de acordo com esse triângulo, em que quadrante é que a gente está e que tendências é que nós temos de saúde. Ok? Então, o que é importante aqui de nós lembrarmos e percebermos um bocadinho mais? É que o corpo, ok, viver implica acidificar. Isto é uma constante da vida. Ok? Quanto mais nós vivemos, quanto mais respiramos, estamos sempre a acidificar o corpo. Se estamos sempre a acidificar o corpo, nós temos que combater isso, ok? Por isso é que, das coisas mais importantes e que toda a gente sabe, os hábitos considerados saudáveis, todos nos ajudam a combater isso. Que são o quê? É a boa comida, uma boa água, um bom sono, um bom sol,
pouco stress, ter bons pensamentos, ok? Ter uma boa relação com os outros, ter uma boa relação connosco mesmos, ter uma boa relação com o todo, ok? Tudo isso conta, ok? Eu vou só responder uma pequena pergunta que estão aqui a fazer, que é se a água alcalina é alcalinizante. Ela é alcalina, mas o poder alcalinizante dela é muito fraquinho, ok? Eu se colocar uma gota de ácido clorídrico numa garrafa de água alcalina, ela perde logo essa alcalinidade, ou seja, tem pouco efeito alcalino. Ela é alcalina, mas o seu poder alcalinizante é fraquinho. Ou seja, vale o que vale. A melhor água acaba por ser sempre uma que não tenha cloro e que venha de uma nascente testada. Isso seria o ideal. Ou então termos uma boa máquina que filtra a água, que até a torna alcalina. Ok? Então, o que é importante então lembrarmos aqui? Que é passarmos de um estado de saúde plena, de energia, vitalidade, criatividade, para um estado de doença não se dá num dia. Isto não acontece. Ok? Ninguém está perfeitamente ok e no dia a seguir está doente com uma doença flagrante e grave. Ok? Existe todo um caminho que o corpo vai percorrendo até chegar a este ponto. E este caminho é que é importante nós conhecermos, ok? E percebermos quando estamos a sair deste patamar de saúde ideal. Então, o que é que são estas coisas que acontecem pelo caminho? São aquilo que nós chamamos os sintomas, ok? Que nós não consideramos muitas vezes como doenças, mas que são, na verdade, sinais do corpo a dizer algo não está bem e o meu corpo está a limpar-se, está a remover aquilo que precisa para ficar outra vez bem. Porque o corpo, tudo o que ele quer é estar bem, ok? Todas as células, todos os seres vivos, todo o impulso natural da vida é estar bem, ok? É sobreviver, é reproduzir, é multiplicar, é viver em abundância. Este estímulo está em tudo, ok? Nada é azar, Sofia. Estás a dizer, ter um cancro não é azar. Nada é azar, ok? Se calhar mais à frente eu abordarei esse tema do cancro. Não vou abordá-lo agora. Então, o que é que são estes sintomas? Por exemplo, vamos supor que eu fui a um sítio comer alguma coisa, comi algo que estava estragado sem saber, e passado umas horas o que é que me vai acontecer? Vou ficar com uma diarreia, se calhar vou ficar com dor de barriga, até vou vomitar. Porquê? Porque o corpo sabe que algo não está bem. Ele perdeu esta homeostasia, perdeu este equilíbrio. E então, para recuperar este equilíbrio, aquilo que não ficou bem tem que sair. Então o corpo, muito inteligentemente, que é a razão pela qual o nosso organismo humano e o organismo dos animais sobreviveu estes milhões de anos, o que é que faz? Defende-se. E então vai expulsar esta comida que está estragada. Expulsa por baixo em forma de diarreia. Se não dá, ou então ainda expulsa também por cima na forma de vómito. Dá-nos uma dor para sabermos que algo não está bem, põe-nos com falta de energia para a pessoa ir para a cama descansar e, funcionando tudo bem, aquilo sai e no dia a seguir a pessoa estaria bem. Isto é o habitual. Vamos supor outro exemplo. Um bombeiro que vai para um incêndio. Respira muito fumo. A seguir vai estar cheio de tosse. Porquê? Porque o corpo quer expulsar as partículas todas que entraram. É um mecanismo natural de defesa e ainda bem que o temos. Ok? O que é que acontece se o corpo não tossisse ou não tivesse esta diarreia? Conseguem perceber que não é o ideal. Porquê? Porque a razão pela qual ele está a tossir é para expulsar alguma coisa. Ou a razão pela qual tínhamos a diarreia é para também expulsar alguma coisa. Se nós vamos lutar contra esse impulso natural do corpo de se equilibrar, o que é que acontece? Vamos persistir o estado de doença. Porquê? Porque aquilo que nos entrou e não estava bem e o corpo quis eliminar, continua lá. E passamos de ter um sintoma, se calhar para depois ter outros. Vamos dar um exemplo muito concreto de uma coisa que se vejo muitas vezes. Uma criança chega com um eczema atópico,
ok? Um problema de pele que, infelizmente, a maior parte das crianças começa a ter, já é tão normal que se considera algo normal de ter, e não é normal, ok? Muitas das vezes tem a ver com leites, ok? Com leite, laticínios, iogurte, queijos e ovos, por causa da proteína de leite de vaca, dos estrogénios da vaca, da gordura da vaca, do açúcar de leite de vaca, da lactose. Não é só a lactose o problema, é todo o conjunto. Então a criança chega com esse problema alérgico de pele. Chega com um problema alérgico de pele, o que é que habitualmente nós pensamos? Ora bem, nós pensamos, a criança está com um problema, temos que tratar isto. Vamos cá pôr um creme, vamos aplicar um corticoide e fica tudo bem. Só que não fica. Okay? Se o corpo está a expulsar, e está a expulsar pela pele, que é um dos modos de expulsar toxinas, tal como as borbulhas, okay? Ele está a fazer isso e está a sair, demora o tempo que demorar. Quanto mais saudável o corpo, mais rápido é eliminar. Mas, se nós vamos colocar um corticoide, por exemplo, vamos tapar essa resposta natural do corpo, o que é que acontece? As toxinas, vamos supor aqui neste caso que era do leite, que estavam a sair pela pele, não vão sair mais e vão continuar dentro do corpo. Então damos o corticoide ou damos o anti-inflamatório, as toxinas continuam lá dentro, a pele fica boa, a pessoa pensa, que bom, já estou bem, passou-me o problema. Mas passados uns meses, o que é que acontece? Chega a criança com uma crise de asma. Isto é muito comum. Chega com uma crise de asma e pensa, olha que chatice, apanhei agora outra doença diferente. Apanhei uma asma. Mas não é. Isto é do mesmo departamento. Neste caso é o terreno alérgico. Ok? E muitas das doenças de pele, quando não são tratadas, aprofundam para problemas respiratórios, que é o caso deste eczema para a asma. É muito comum. E o que é que nós vamos fazer com a asma? Ora, se seguirmos pela via de acharmos que isto tem que ser suprimido e combatido e que o corpo é burro e que tem uma asma porque tem alguma deficiência e não sabe se tratar, o que é que vamos fazer? Vamos medicá-lo intensivamente para a pessoa conseguir respirar. E, às vezes, é justificado. Atenção, as duas medicinas são completamente complementares e devemos usar quando é adequado. Mas temos que pensar, se este problema está aqui, há uma raiz. Okay? Se temos uma raiz para este problema, temos é que tratar essa raiz, não é apenas suprimir mais uma vez as queixas, com corticoides, com inaladores, com o que for. Então o que é que nós devemos fazer neste caso? Depois cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas nós devíamos, de uma maneira simples, ajudar o corpo a eliminar estas toxinas. Okay? Inicialmente elas até podem ser de uma maneira respiratória. É certo que a pessoa vai deixar de ter os problemas respiratórios e passados uns meses essa criança vai ter outra vez os problemas de pele. Ok? Este problema atópico vai outra vez surgir na pele. Quando surgir na pele, nós vamos ajudar o corpo a eliminar pela pele e depois de desaparecer da pele e não voltar mais, acaba. Ok? Esta asma não foi um acaso. Ok? Foi um terreno da pessoa, ok? Aquilo que eu falei anteriormente, que tem mais tendência a ficar frágil num certo departamento. E nós, como não sabemos cuidar, fomos prejudicando o esforço do corpo em eliminar estas toxinas e fazendo com que a doença ficasse cada vez mais profunda. Ok? Isto pode acontecer de muitas causas. Então, o que é que aqui é importante retermos? Que de estado de saúde flagrante, de saúde plena, cheia de energia para a doença, não é de um dia para o outro. Há sintomas. E estes sintomas é quando nós devíamos intervir. Ok? Se nós começamos consistentemente a ter, estou a ter muitas dores de cabeça, ando cheio de tosse, ando a ficar sempre doente, tudo o que for, como e fico infartado, tenho os pés inchados, tudo aquilo que não seja estarmos numa saúde plena, significa que nós estamos lá e nós temos que ir para lá. Se nós vemos isso e começamos a perceber que isto é nós a começarmos a cair desta escadinha, ok? Antes de chegarmos aqui a uma doença aguda, que seria, por exemplo, uma asma, ok? Ou um problema de pele como o eczema atópico da criança, ok? Porque antes desse eczema podem surgir outros problemas. A criança pode ter uma diarreiazita, pode às vezes ter umas comichões, pode às vezes ter os lábios inflamados e podemos detectar isso noutros sítios. Podemos detectar na íris, podemos detectar no sangue, tudo depende de como é que a pessoa aborda a saúde.
Se nós apanharmos isto pelo caminho, escusamos de chegar aqui ao ponto de doença. Ok? E então, isto seria o comportamento ideal e também a explicação um pouco porque é que nós ficamos doentes. Nós ficamos doentes tão simplesmente porque o corpo não está a ser capaz de lidar com aquilo que não lhe pertence, aquilo que lhe é estranho e que lhe faz mal, aquilo que é chamado muitas vezes por toxinas, ou por acidez, ou por N nomes, não está a ser capaz de lidar com isto, ok? E começa a manifestar sintomas e eventualmente uma doença, ok? Um corpo que esteja bem nutrido, tenha bons comportamentos, o que é que acontece se tiver estas toxinas todas? Consegue ir eliminando. Às vezes tem uma queixazita ou outra, que é normal, mas passa rápido. Ok? Então, até 2 irmãos gêmeos com o mesmo código genético podem, com a mesma bactéria, comportar-se de maneira completamente diferente. Um pode recuperar rápido e o outro ficar doente e ter uma doença crónica. Tudo porquê? Tudo por causa de como o seu meio interno está. Ok? Então, a nossa tendência é sempre a saúde e é para isso que nós temos que caminhar. Ok? Só para vos dar aqui uma ideia de algumas coisas que nos podem levar a este patamar de doença e que às vezes estamos esquecidos. Eu já falei de algum deles, mas só para desmistificar aqui algumas coisas. Bactérias, fungos e vírus, este tipo de entidades que nós achamos que apanhamos, nós só as apanhamos se, e muitas vezes nem as apanhamos, elas estão cá dentro e desenvolvem, se tiverem condições para isso. Ok? É a mesma coisa que termos uma criança, se lhe damos uma boa educação, ela poderá ser um tipo de adulto. Damos uma má educação, será outro tipo de adulto. Então isto é a mesma coisa. Nós temos um terreno mais ácido, mais oxidado, mais alcalino, cresce um certo tipo de bichinho, ok? E a função desse bichinho, por incrível que pareça, não é prejudicar-nos, é trazer novamente o equilíbrio, ok? Mas isso fica para outra altura. Outras coisas que também nos fazem mal, comportamentos errados, ou seja, mesmo coisas que são consideradas saudáveis, se forem feitas em excesso, sobrecarregam o corpo. Por exemplo, o excesso de sol não faz bem, uma pessoa tem uma insolação, tem uma queimadura, por exemplo. O excesso de água também não faz bem, a pessoa pode ter problemas renais. Ou seja, aqui o ponto é o equilíbrio. Ou seja, a menos também não faz bem, a mais também não. Por exemplo, também nos podem acontecer acidentes, ok? É uma coisa que é aparentemente incontrolável, temos um acidente, mas isso também afeta a nossa saúde e ficamos doentes, ok? E aí depende da nossa vitalidade para recuperar. Podemos também ter aquilo que eu chamo uma exposição acidental, que é uma coisa pela qual muitos não temos controlo, mas que estamos expostos, que é, por exemplo, vamos supor, crianças que estão numa escola ao pé de uma antena de telecomunicações, ok? E isto já foi muito estudado, há muitas histórias. Sabemos que o facto das crianças estarem ali todos os dias a conviver com aquilo, estão a ser expostas a algo que não lhes faz bem, ok? E que eventualmente aquele excesso de radiação todos os dias vai acumulando, até um dia em que as defesas do corpo não são suficientes. E não são suficientes, a pessoa fica doente. E muitas vezes são doenças que não sabemos a causa. Ou depois aparece um fungo, ou aparece uma bactéria, e achamos que a causa é do fungo e da bactéria, e não é. Há aqui algo por trás que causou esta debilidade. Ok? Os metais pesados eu já falei, o cloro também já falei, os pesticidas também é outra coisa que não ajuda, estes xenoestrogénios, estes estrogénios do plástico e de produtos químicos também já os abordei, os efeitos secundários da medicação também já os falei um pouco, ok? Outro problema que também não é tão comum, mas também existe, é a desnutrição, ok? Nós hoje em dia temos uma severa desnutrição de certos nutrientes essenciais, porque comemos comida sem nutrientes, ok? Nós comemos arroz branco, massa, batata, poucos legumes, ou seja, acabamos por comer coisas que não têm fibra, que não têm vitaminas, têm poucos minerais, não têm enzimas, então acabamos por ficar com carências crónicas de certas substâncias. Isso também nos leva a um estado de doença. Porquê? Porque o corpo não tem tanta capacidade de se defender, porque não tem esta nutrição que precisa, ok? Outra coisa que também nos causa doença e que nós muitas vezes esquecemos, mas que eu batalho sempre, especialmente em doenças mais graves, e as pessoas sabem disso, que eu lhes falo sempre disso,
é o nosso estado mental, ok? Já está muito estudado, já há linhas de ciência que estudaram isto extensivamente, inclusive com TACs, com milhares de pacientes, que mostram a relação entre as nossas vivências e como nós percepcionamos as coisas, ok? E as doenças que manifestamos. Um exemplo muito simples, muito concreto. Temos um problema grave com o marido, ok? Vamos supor, uma mulher tem um problema grave com o marido. É muito provável que ela vá desenvolver um problema na mama direita, ok? Ou, por exemplo, este próximo exemplo que eu vos vou dar, isto aconteceu com o Dr. Hammer, que foi um dos médicos que lançou esta chamada medicina germânica, que faz um pouco esta relação da parte mental com a psicossomática. Ele e a mulher tiveram um filho que foi assassinado. Ele desenvolveu cancro nos testículos, ela nos ovários. É curioso que desenvolveram os dois nas gónadas, precisamente no local que é responsável por gerar novos filhos. Okay? Há aqui muito por onde explorar, muito para se falar deste tema, mas só para perceberem que há também uma relação emocional muito forte, okay? Dentro daquilo que nós percepcionamos da vida, okay? Ou porque estou com uma má relação no trabalho com alguém, ou porque me aconteceu isto, ou porque sinto isto, e aquilo que o nosso corpo manifesta. Okay? O nosso corpo é a consciência, isto já diz o yoga há mais de 5 mil anos atrás, e como nós controlamos a consciência mais aqui, mas também pelo resto da coluna nós controlamos a nossa consciência, okay? Aquilo que até se chamam chakras e isso. Como nós controlamos a consciência, o corpo vai manifestando certos estados de doença em certos sítios. Okay? Por isso é que muitos casos que eu tenho, eu acabo por muitas vezes recomendar à pessoa ver um psicólogo que seja mais equipado a lidar com este tipo de situações, que saiba ajudar a pessoa a explorar um bocadinho aquilo que tenha passado, explorar um bocadinho a psique, ok? Através de técnicas de relaxamento ou através de outras técnicas, ok? Porque é importante ir à causa do problema. Muitas vezes foi um conflito que eu tive na infância com o meu irmão e hoje em dia, sempre que eu estou com o meu irmão, tenho dores de barriga durante uma semana e não sei porquê. Ou então, houve um dia que estava a comer uma refeição, nessa refeição estava a comer uma pizza, vamos supor, atendi o telefone e tive uma chamada de que alguém muito próximo morreu. O meu corpo, neste momento, tirou uma fotografia do momento, tudo o que eu estava a viver passa a ser um sistema de alerta. Então, sempre que eu como pizza, não sei porquê, sempre que eu como pizza, vou ter sintomas de stress e fico doente. Não sei porquê, sempre que eu como pizza fico doente, não faz sentido. Como se comer os ingredientes separados não ficava doente, mas comendo pizza sim. Porquê? Porque a nível do subconsciente, que é extremamente forte e que nós temos que saber trabalhar e saber usar a nosso favor, há muita coisa que se manifesta daqui para baixo. Okay? Por isso é que há muitos pacientes que eu até costumo recomendar para a nossa psicóloga, que é a doutora Sílvia, que ela faz um trabalho excelente neste departamento, de ajudar a pessoa a ir à raiz do problema e com paz, com amor, com tranquilidade, a ficar num ponto de paz, ok? Com raivas, com todos os tumultos que possam haver interiormente, ok? Então, a parte mental é também muito importante. Era o ponto em que eu estava aqui a falar. Já falei da toxicidade, dos assediantes, dos excessos, dos déficits, ok? Então, qual é aqui a grande diferença da medicina dita convencional para a medicina mais natural, chamada mais complementar? É que enquanto na medicina convencional nós estudamos que tudo são coisas isoladas, o lúpus é uma coisa, a artrite reumatoide é outra, o síndrome de Sjögren é outra, tudo são coisas isoladas, ok? Na medicina natural não. Nós vemos isto tudo como uma incapacidade do corpo de retornar ao seu estado de saúde. Então, enquanto que aqui o tratamento é esta doença dá-se isto, esta doença dá-se isto, esta doença dá-se isto, e temos 20 tipos de antibióticos, não sei quantos tipos de corticoides, não sei quantos tipos de medicação diferentes para cada tipo e que às vezes são úteis, atenção, eu não sou contra isso. Eu pratico medicina integrativa, que é mesmo esta conjunção do melhor das duas.
Mas, na medicina natural, não. Nós vemos que, à medida que o corpo fica doente, há uma série de coisas que se podem manifestar. Tudo isto pode-se manifestar quando o corpo começa a perder vitalidade. Se nós voltamos a recuperar a vitalidade do corpo, a dar-lhe boa comida, bom sol, boa água, bons pensamentos, boas relações, tudo isso, as doenças acabam por desaparecer. Porquê? Porque não podem viver num corpo saudável. Ok? Então, o que mais é que eu tenho aqui para abordar? Tenho aqui uma frase do Hipócrates, tenho aqui preparado até para vos dizer que o Hipócrates, o considerado pai da medicina, ele dizia o seguinte: a natureza de todas as doenças é a mesma, apenas muda o seu assento. Que é precisamente isto que eu estive a dizer. A natureza é a mesma, tem a ver com esta perda de vitalidade, esta intoxicação. O assento, onde ela se manifesta, é no pulmão, é na bexiga, é na cabeça, isso é apenas que muda. E isso muda um bocadinho com a genética da pessoa, como a pessoa interpreta o problema e que tem muito a ver com a educação e com aquilo que os nossos pais nos transmitem. Por isso é que há muita gente que diz: o meu pai já tinha gastrite, o meu avô já tinha gastrite, portanto eu tenho tendência para ter gastrite. Mas nós vamos ver a maneira dessa pessoa lidar com problemas. Pronto, eu vou continuar agora, está bem? Eu vou continuar, também não falta muito mais. Quem perdeu a transmissão e não está a perceber que eu criei outra, depois também poderá ver o vídeo mais tarde, está bem? Então, só para terminar, ok? O que é que nós já falamos? Nós já falamos dos 6 estados de doença, ok? De saúde flagrante até a um estado agudo. Nós já falamos de como a doença vai aprofundando e se nós não temos cuidado com os sintomas, poderão surgir os estados de doença aguda. Pelo meio temos sintomas que a maior parte das pessoas ignora e que devemos ter atenção. O que importa aqui é muito o terreno da pessoa, ou seja, se nós estamos equilibrados, se nós estamos aqui no centro, não vamos manifestar naturalmente grandes doenças, ok? Estou só a fazer uma revisão para quem está a entrar agora, está bem? O vídeo foi abaixo, não sei explicar o porquê. Temos então estes 4 campos de doença que eu já vos falei, ok? Que é o chamado anérgico, distónico, hipotónico e o alérgico, que se relacionam muito com a situação de acidez e da oxidação do corpo, ok? E então, com isto tudo, o que é que nós devemos fazer? Embora isto já não seja o tema da conversa de hoje, o tema da conversa de hoje eu já o abordei, que é o porquê que nós ficamos doentes. O que é que nós fazemos com isto? O que é que a medicina natural propõe como forma de recuperar esta vitalidade? É uma coisa muito simples. É tão simples que toda a gente sabe. Que acaba por ser nós vivermos o mais próximo daquilo que nos é natural. Ok? Ou seja, aquilo que eu já referi. Se nós tivermos uma boa alimentação, vamos falar disso um pouco mais à frente. Se nós tivermos boa água, também vamos abordar isso mais à frente. Se nós dormirmos bem, ok? Se temos um período de sono saudável em que nós recuperamos durante a noite. Se nós temos bons pensamentos, que também já abordamos um bocadinho como é que os pensamentos e a psicossomática se relacionam. Se nós fazemos exercício, se mantemos o corpo ativo, que é super importante para produzir eletrões. Se nós temos boas relações, ok? Se nós temos este conjunto de boas coisas, porque eu vos garanto, quem está doente não tem isto bem. Isto é garantido. Ok? Quem tem isto tudo bem, não fica doente. Ok? Pode às vezes acontecer qualquer coisa, fica doente e rapidamente está bem. Ok? Então, se nós equilibrarmos esses aspectos da nossa vida e, ao mesmo tempo, ajudarmos o corpo no seu processo de eliminar as toxinas, ok? Porque as toxinas que nós vamos comendo e que estamos expostos, nós voltamos à vitalidade plena. Ok? Nós voltamos gradualmente a recuperar a nossa saúde. Este detox, esta desintoxicação, esta recuperada vitalidade pode ser feito de imensas maneiras. Ok? Devemos ir primeiro àqueles órgãos que são chamados imunctórios, os órgãos de limpeza, ajudá-los e limpá-los. É como termos um filtro de água em casa, o filtro estar entupido com sujidade
E não nos adianta estar a desentupir o resto do cano se o filtro continua ali sujo. Nós temos que primeiro ir ao filtro. Então devemos limpar o intestino, devemos limpar o fígado, o rim e a pele, ok? Sendo assim dos mais importantes de desintoxicar em primeiro lugar. E depois podemos entrar da maneira que a pessoa decidir e como quiser entrar, com alimentação, com bons hábitos, com certos suplementos, com certos tratamentos, numa desintoxicação mais intensa e mais profunda, garantindo que estes veículos de saída estão todos funcionantes. Ok? Portanto, o que mais é que eu tinha aqui assim importante para vos falar? É essencialmente isto. Ok? É essencialmente isto. Não sei se ficaram com alguma dúvida, posso aceitar assim uma ou duas dúvidas de quem está aí. Houve algumas que foram colocando durante a transmissão, mas eu não consegui responder, senão perdia a linha de pensamento. Se tiverem alguma dúvida podem colocar agora, que esteja relacionado com o tema de hoje, está bem? Entretanto, na próxima quinta-feira, esta quinta-feira que já vem aí, o tema que vamos falar é da medicina integrativa, ok? O que é esta medicina integrativa que eu pratico, que já alguns médicos começam a praticar, que hoje já perceberam um bocadinho da filosofia por trás da medicina integrativa, ok? Porque isto acaba por estar tudo relacionado, é impossível falar de uma coisa sem falar da outra. E então vamos falar disso, o que é a medicina integrativa, como é que ela aborda os problemas, e não só integrativa, mas também holística, ou seja, não só ver o problema como um problema, mas ver o corpo como um todo, aquilo que eu estava a falar, da mente, do corpo, ok? Portanto, não estou a ver nenhuma pergunta, se calhar isto pode ter algum atraso. Já vos falei então aqui um bocadinho o que é que vamos falar na quinta-feira, ok? É à mesma hora, ok? Estão a perguntar, é sempre à mesma hora. Durante este mês de maio, vocês podem ver no Facebook da Naturena, está lá colocado o cronograma. Durante o mês de maio, todas as segundas e todas as quintas, é sempre às 18 horas, ok? Já estão lá os temas lançados. Os temas para o próximo mês eu já tenho mais ou menos pensados, mas se às vezes vir alguma pergunta interessante ou se as pessoas pedirem que eu fale de alguma coisa em concreto, poderá também ser feito, ok? Pronto, para quem não nos acompanhou do início, podem voltar a ver o vídeo, ele fica gravado no Facebook, vai ficar gravado em 2 vídeos, porque para o meio. Pronto, vou só finalizar o vídeo, agradecer-vos a todos por estarem a ouvir, está bem? Obrigado pelo tempo que disponibilizaram. Se precisarem entrar em contacto comigo, basta entrar em contacto através do Facebook da Naturena ou da minha página pessoal. E desejo que fiquem bem, até quinta-feira, e quero-vos só deixar aqui um bocadinho com aquilo que eu considero o meu lema como profissional de saúde, ok? O meu lema, e por aquilo que eu me rejo e que quero cada vez mais seguir, não é só apenas tratar pessoas, é mais do que isso. O meu lema e aquilo que eu quero fazer é transformar a vida das pessoas, ensinando e ajudando a atingir um estado ótimo de saúde e a alcançar o seu potencial interno, ok? Saúde, para mim, é isso tudo. Portanto, na quinta-feira cá nos vemos, vamos abordar o que é a medicina integrativa e vamos entrar um bocadinho mais dentro destes temas, está bem? Tragam as vossas perguntas, se tiverem outras perguntas, entretanto, podem colocar, está bem? E quinta-feira cá estaremos, está bem? Obrigado a todos mais uma vez.